Boa tarde a todos. Que Jesus os abençoe e permita que nós tenhamos uma tarde agradável juntos. Não se incomodem aqueles que ainda não tomaram parte, tomar, certo? Só que nós temos um horário aí a cumprir com a Rede Globo, que está transmitindo ao vivo. É brincadeira, mas a transmissão ao vivo acontece. Então, tem pessoas que estão habituadas a entrar no horário às 16h15. E a gente não pode se furtar de atender essa necessidade, né? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, que bacana hoje, casa mais ou menos aí cheia, isso é bom. Então, que Jesus permita, de fato, que a gente tenha uma tarde que esclareça bastante coisa, uma tarde que ajude a gente a se transformar nos processos dos entendimentos de nós mesmos, do entendimento da doutrina, que vai ajudar a compreensão maior do ser encarnado e também desencarnado. Esse tema de hoje aqui, ele não vai agradar muitas pessoas, tá? Então, eu quero antecipar. Mas é um tema que se faz necessário ser feito e vocês vão entender por quê ao longo da explanação. Tá bom? A carne pode até ser fraca, mas e o espírito? Se o espírito for fraco, com carne fraca, aí vai dar ruim. Só que nós somos espíritos. Naturalmente que usando um corpo de carne. Mas a carne vai prevalecer sobre o espírito? Essa que é a questão que nós vamos tratar aqui hoje. Tá? E vocês vão entender por que eu decidi fazer essa palestra a partir de agora. Ó. Recentemente, eu estou falando aí de uns 3 ou 4 meses para cá, tá bom? 4 homens diferentes me procuraram pedindo aconselhamento e orientação. E essa imagem aí reflete, de fato, a forma como eles estavam. Envergonhados. Tá? 4 diferentes. Os 4 sentiam-se desnorteados e não entendendo direito o que motivou as traições. É algo irracional, disseram. Não é algo que eles decidem, é algo sobre os quais, teoricamente, eles não têm controle, é o que eles me passaram. Tá? Por isso a preocupação. O interessante é que 3 deles traíram as suas esposas com mulheres também casadas, sendo 2 delas religiosas. Bom, aí então já começa a abrir um campo, né, mais vasto para a gente poder explorar aqui. Ora, traíram, normalmente você vai pensar que a pessoa vai pegar uma pessoa mais nova. Não, traíram com mulheres casadas. Então, aí já tem um outro fator. E 2 delas ainda religiosas, ou seja, religiosas num aspecto que eles me falaram isso, dizendo assim, olha, não dá para entender, né? Porque quando a pessoa tem lá a religião, ela tem lá os seus conceitos, né? Ela aprende lá determinadas coisas, ela sabe que traição não é uma coisa bacana de se fazer, e por aí afora. Afinal de contas, a pessoa que frequenta uma determinada religião, ela aprende moral. É assim? E trair, até onde a gente sabe, é imoral. Pelo menos nos conceitos que nós temos, na atualidade. Aliás, um deles quis me convencer de que isso é natural, viu? Porque na antiguidade, os homens, aí vem aquelas histórias todas da antiguidade, os homens, por isso que tinham essa necessidade, assim, ou seja, é da natureza. Aí, a busca para tentar amenizar o processo de culpa, ele é muito grande. Então, as pessoas vão procurando, né? Vamos assim dizer, embasar a sua moral ou o seu arrependimento em algo que possa fazer sentido.
Tá bom. Melhorou? Vamos seguir. Um confessor que não consegue se controlar, mesmo sendo casado, procura mulheres de programa. Então, aqui já é uma outra vertente. Demonstra uma necessidade muito premente, muito forte, para você ir buscar isso, pagando, inclusive. Cada um sabe o que faz. Mas não há um controle. Outro disse que se envolveu com uma moça mais nova, aí é que começa um problema mais sério. Se envolveu com uma moça mais nova na instituição religiosa que frequenta com a família. Peraí. Até que ponto há esse descontrole que você está indo com a sua família numa instituição, frequentar essa instituição, e você se envolve lá com uma moça mais nova? Meu Deus. Vocês estão entendendo por que eu decidi fazer essa palestra? Porque eu fiquei horrorizado com algumas coisas. Essas aí não dá, não entra na minha cabeça isso. Uma família ainda, meu Deus do céu. Bom. Um estava em prantos porque descobriu que a esposa e filho adoeceram devido ao mal feito pela suposta mãe. Olha que interessante. Ele me falou que descobriu isso aí indo numa casa lá e falaram isso para ele. Porque a esposa e o filho adoeceram. E aí ele foi procurar respostas, né? Aí disseram isso para ele. O instinto raciocina? Eu pergunto para vocês. O instinto que faz você fazer com que o sexo prevaleça sobre a sua razão, faz com que você entenda com quem você está se envolvendo? Que você conheça caráter, que você conheça moral, que você conheça valores? O instinto faz isso? Então, agir por instinto vai dar nisso. Outro pediu ajuda, pois não conseguia parar de pensar na amante, mesmo ciente do sofrimento da sua família. Então, olha o dilema. Olha o processo obsessivo também aí. Né? Você vai, você faz, você busca, aí você se arrepende, a esposa descobre, tira aquele baita problema, mas você não consegue esquecer. Aí, para esse, eu falei, olha, você tem que começar a usar a razão, não o instinto. Você está disposto a deixar sua esposa e filho? Não. Falei, então, você sabe do nível de sofrimento que você causou para ela? Ele me falava isso, certo? E mais, falei, você está disposto, por exemplo, a deixar a tua família para, de repente, né, vamos dizer, fazer um casal com essa pessoa? Que traiu o marido também? Qual é a probabilidade de lá na frente você levar um... Desculpa, tá? Não há uma probabilidade? Nós estamos falando aqui de questões morais, nós estamos falando de não de você se deixar levar instintivamente pelas coisas. Eu falei que ia desagradar muita gente, mas vamos lá. O que leva uma pessoa a trair outra, ignorando valores morais? E mais, ficar sofrendo depois? O que é que leva? Nós temos que entender isso aí. Essa palestra vai tentar explicar isso, tá? O espírito é incapaz de controlar os instintos do corpo físico? A carne é mesmo fraca? É para se pensar. E agora eu vou cutucar a nós. Será que o espírita está livre de vivenciar situação semelhante? É espírita? Está livre? Lamento informar que não,
Infelizmente, já vi inúmeras situações semelhantes, mesmo entre os líderes espíritas, aqueles que deveriam dar o exemplo. Palestrantes, expositores de cursos. Vocês já ouviram a paquera espírita? Já conhecem ou não? Não? Ainda bem, vocês não foram cantadas ainda com essa palestra, com essa cantada espírita. Normalmente é um homem, um pouco mais maduro, lidando com pessoas mais jovens, um grupo de jovens, por exemplo. E aí vem aquela história, olha, eu sinto que nós já tivemos relações em vidas anteriores. É a paquera espírita. Ou seja, lá atrás nós já tivemos um crush. Olha que moderno que eu sou, né? Já tivemos um crush. E normalmente é com moça mais nova. Você não fala com uma moça mais velha, entendeu? É normalmente os mais novos. Eu tive que intervir numa situação dessa, num grupo de teatro. Tive que intervir. Porque a esposa do dito cujo me procurou para falar o que estava acontecendo. Então, gente, quando um líder espírita, ou um expositor, ou alguém que lidera um grupo, faz esse tipo de coisa, aí, de fato, é muito sério. Porque essas pessoas, elas deveriam ser exemplos. Muito se pede para quem muito foi dado. Então, como é que eu posso me colocar como exemplo de alguma coisa, falar para as pessoas de moral, de valores e tal, quando eu mesmo fraquejo? É hipocrisia pura. Desculpe, mas não entra na minha cabeça. E mais, as pessoas normalmente estão fragilizadas. Aí, então, é pior, porque você está, sabe, fazendo uso de uma pessoa que você deveria acalentar, que você deveria confortar, que você deveria levantar a moral, você vai e faz uso da fraqueza. Aí, sinto muito. Aí é um umbral direto, tá? Aí tem. Então, o que o aprendizado espírita pode auxiliar na compreensão e como lidar com os instintos? O que a gente pode aprender com a doutrina espírita? A lidar com isso, né? Com essa coisa instintiva que você não raciocina. E mais, por que eu estou aprendendo sobre o espiritismo? É para continuar a mesma pessoa? Isso é uma coisa que nós temos que entender. Por que eu cheguei na casa espírita e por que eu estou aprendendo sobre espiritismo? Não é para continuar a mesma pessoa. É para aplicar o aprendizado em mim mesmo e, a partir daí, me tornar uma pessoa diferente. Vamos ver o que os espíritos falam? Vamos aprender com eles? Está aí o que nós somos, ó. A nossa realidade é espírito, que é uma energia, é um clarão, não tem forma, é uma luz. Temos um perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito guarda a aparência e a semelhança, vamos assim dizer, do corpo físico do planeta que o espírito está habitando. Que também tem mais essa. Então, no nosso caso aqui, o nosso perispírito guarda semelhança com o nosso corpo físico. Tá? E mais, trata-se, olha que isso que é interessante a gente entender, trata-se da mesma matéria, no caso do espírito, uma matéria mais itensenciada, vamos assim dizer, mais fluídica, que vai se adensando até chegar no corpo físico. Então, o corpo físico é oriundo da mesma matéria, só que em conformação, vamos assim dizer, diferente. Por isso, falar que a carne é fraca, né, e que o espírito não consegue,
Aí a gente vai ter que repensar. A diferença está só na condensação dessa matéria. Entende? Questão 200 do livro dos Espíritos. Ó, o Espírito não tem sexo, como entendemos. Sabe aquela energia lá que a gente falou? Não tem sexo. E até o perispírito também não tem, apesar de que ele guarda semelhança. Então, eu vou me apresentar no plano espiritual parecido com o Edson, teoricamente do sexo masculino. Mas eu já posso ter tido uma vivência como Maria Quitéria. E aí o meu sexo lá naquela vivência era feminino. Então, teoricamente, no meu perispírito, eu posso ter essa dualidade, né? De habitar num corpo físico masculino ou feminino, sem maiores problemas. Que, aliás, essa daqui, ó. Questão 201. O espírito escolhe o sexo a cada reencarne. Então, eu posso estar mudando. Olha que interessante. Os espíritos fazem sexo no plano espiritual? O que vocês acham? Há procriação no plano espiritual? Não. Então, onde é que existe o sexo? Aqui. Usando o corpo físico. Se eu não consigo, porque eu me deixo levar pelo instinto, ao desencarnar, eu vou ter essa necessidade. Onde eu vou encontrar? Vai ter espírita lá de programa para me procurar? Desculpa eu brincar, mas não vai ter. Aonde eu vou achar? Sabe aonde? Por aqui. Então vou ficar atazanando as pessoas, entendeu? Vou virar um obsessor sexual. Porque eu não consigo me controlar. O corpo exerceu uma influência muito grande em mim. Gente, nós temos que pensar, pelo amor de Deus. A questão 367 a 370 do Livro dos Espíritos fala da influência do organismo, ou seja, o quanto que o corpo físico influencia o espírito encarnado. E eles falam que, de fato, há uma influência muito forte. Muito forte. Mas que é possível, sim, o espírito dominar o corpo. Sem muito esforço, eles falam. Mas ai, quantos não se esforçam? Também eles falam. Vamos falar agora de uma coisa interessante, que é as fases de desenvolvimento humano, tá? A gente, como recém-nascido, né, o lactente que vai mais ou menos do 0 aos 2 anos, tem qualquer influência sexual. Vocês já viram criança com influência sexual? Na primeira infância, que vai de 3 a 7, ainda sem qualquer influência sexual. Sabe aquele espírito que eu falei para vocês, que não tem sexo, que vai reencarnar, que vai usar um corpo? Ele, até mais ou menos os 7 anos de idade, não tem essa influência física sobre si. Daí a razão de eu ficar horrorizado de você ter que, neste mês de maio, tratar de violência sexual infantil. Aí é o cúmulo. Porque a criança não tem, meu Deus do céu, como é que pode um adulto abusar de uma criança? É pôr o instinto animal, né, acima de qualquer coisa. Eu não consigo entender. Sinceramente, peço desculpa se eu estou sendo um pouco ríspido. Mas eu fico muito incomodado. Aqui começa, de 8 a 14, início da influência. Começa o início. Por quê? Porque o corpo começa a produzir hormônios, aí é o físico, produzindo hormônios que vão fazendo essas alterações todas. Nós não vamos estudar fisiologia aqui, é só para a gente entender, tá? De 15 a 18 anos, fortalecimento da influência sexual. No jovem adulto, que vai de 21 a 45 anos, estou botando os 45 como jovem adulto.
A atividade sexual plena e acelerada. Então, aqui é que mora o perigo. Né? Que a coisa está tinindo. Depois, olha o que vai acontecendo. Como a natureza é interessante, né? Começa a diminuir a atividade sexual plena, dos 46 aos 65. E aí chega na fase em que eu estou aqui, que já estou mais para lá do que para cá. Ó. Atividade sexual arrefecida. Por quê? O que vocês acham? É um erro da natureza? Faz parte do processo de evolução do ser humano? Faz parte desse processo de que aquele espírito que habitou um corpo que ainda não tinha, recebe durante o período, ele precisa voltar como? Desprovido de esses instintos. Mas aí inventaram o tal do Viagra. Aí danou-se. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É da natureza, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que começar a pensar nessas coisas. Agora nós vamos falar do instinto sexual versus as necessidades do espírito. Eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem que mostra o instinto materno, né, de proteção. Questão 605 do Livro dos Espíritos. Há no ser humano encarnado a natureza animal e a espiritual. Pelo corpo possui a natureza e instinto do animal. Pela alma, há dos espíritos. Pelo corpo, o instinto e a natureza do animal. E pela alma, dos espíritos. O espírito deve lutar contra a influência da matéria e se despojar de suas imperfeições. Quanto mais inferior, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Então, o que ele está dizendo aqui? Quanto mais inferior for o espírito, em termos de aprendizado, mais ele se deixa influenciar pela matéria. Reencarnado, o espírito traz ao corpo físico o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Então, nós temos duas naturezas, a animal e a espiritual, e tem essas, né, duas fontes aqui diversas. Quais são? Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza proporcionalmente com as grosserias dos apetites animais. Então, quando eu me deixo levar só pelo instinto, sem raciocinar, sem levar em consideração valores, moral, sem pensar o que eu posso causar para o outro, quando eu ajo assim, eu estou agindo puramente por instinto. É ele que está me dominando. Só que eu sou um espírito, meu Deus do céu. Eu deveria dominar isso, usando a minha capacidade intelectiva. O espírito purificando-se se liberta aos poucos da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Eu grifei o bruto. Isento dela, se eleva à sua verdadeira destinação, que é a espiritual, que é a nossa realidade. Porque nós somos, na nossa realidade, a espiritual, não é a material é passageira. E para tratar desse tema de uma forma um pouco mais ampla, nós vamos ver que o mapeamento cerebral confirma os espíritos. É o atual mapeamento cerebral. Aqui nós vamos falar do cérebro emocional e do cérebro pensante, que é o tal do cérebro racional. Isso segundo a ciência, tá bom? Ó, a análise dos dados neurobiológicos permite que entendamos hoje, mais do que nunca, como os centros nervosos nos levam à raiva ou às lágrimas e como partes mais primitivas,
Primitivas, ó, lembra do corpo animal? Mais primitivas do cérebro, que nos incitam a fazer a guerra e o amor, são canalizados para melhor ou pior. Então, fizeram um mapeamento cerebral, conseguem descobrir as emoções, o que é que provoca as emoções, né? Como é que o cérebro funciona. E aí eles chegaram à conclusão que é o seguinte: a teoria é que o cérebro pensante se desenvolveu ao longo de milhares de anos. O pensante é esse cérebro maior que nós temos, tá? Que é o racional. A partir das emoções, ou seja, ele foi progredindo a partir das emoções, ele foi se desenvolvendo. Isso revela muito acerca da relação entre o sentimento e a razão, pois existiu, em primeiro lugar, um cérebro emocional, muito antes do cérebro racional. Então, o primeiro comando que você tem normalmente é o emocional. Se você se assusta, você fala para o teu corpo assim, levei um susto, então, por favor, fica branco o rosto, desce o sangue tudo para as pernas, que é para mim sair correndo. Você faz isso ou é automático? Quando você tem raiva, você fica vermelho, parece que o sangue vem tudo aqui para... Né? Você quer se tornar... Você não decide. É o cérebro emocional. Esse que é oriundo, né, da evolução animal. Joseph E. Ledoux, que é esse senhor que aí está, neurocientista do Centro de Universidade Neural da Universidade de Nova York, foi o primeiro a descobrir o importante papel que a amígdala cortical desempenha no cérebro emocional. Esta que produz o automatismo. Então, ela é uma amígdala, ela fica, né, baseada aqui na base do cérebro. E ela está ligada com todo o nosso sistema e comandando o nosso cérebro. Ela é que dispara hormônios, dispara tudo. E ela não pensa. Então, eu estou decidindo trair minha esposa por causa de uma amígdala, entenderam? É a amígdala que está me comandando. Tá, agora eu posso dar essa desculpa. É minha amígdala, entendeu? Vocês estão entendendo que eles estão comprovando, fisicamente falando, né? Neurologicamente falando, que os espíritos estão dizendo. Essas influências animal e espiritual. O espiritual é mais um cérebro pensante e a animal é mais o automatismo. Ainda aprendendo com os espíritos, e a gente já está partindo para o encerramento. As paixões humanas. Questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? É um mal você ter esses instintos? É um mal você ter essas paixões? Ele é na natureza. Ele está perguntando, é um mal? O que vocês acham? Não. A paixão está no excesso incitado pela vontade, pois o princípio foi dado ao ser humano para o bem. E as paixões podem conduzir a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, é da natureza você ter instinto, você ter desejo, é da natureza você ter raiva, você ter, sabe, você sentir emoção, né, de amor, de bem. Tudo isso é da natureza. O problema é o exagero. O problema é quando você não tem controle. Porque aí você está se deixando levar, não pela razão, pelo seu cérebro pensante, que é o espírito. Você está se deixando levar pelo instinto animal que há em todos nós. 908. Como definir o limite entre que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo. Olha, eu grifei cavalo porque eles dão um exemplo. Que é útil quando controlado e perigoso sem o controle. Então, um cavalo ele passa a ser útil quando ele tem controle. Quando não tem, imagine, um cavalo que dispara por aí, pode acontecer.
Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de controlar. E quando resulta em prejuízo para vós e para outro. Está lá no livro dos Espíritos, meu Deus do céu. Eu grifei aqui, ó, deixais de controlar, resultando prejuízo para vós e para os outros. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do ser humano e os ajudam a cumprir os desígnios da providência. Que é a paixão que nos move, tá certo? Então ela nos ajuda, né? Nos impulsiona. Mas, se em vez de as dirigir, a pessoa se deixa dirigir por ela, cai num excesso e a própria força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ela e a esmaga. Assim, toda paixão que aproxima o ser humano da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Olha, vou repetir. Toda paixão que aproxima o ser humano da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o ser humano acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O ser humano poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Opa! Essa aqui eu dei que uma dica já, né? Mas dá para vencer as más tendências pelos nossos próprios esforços? O que vocês acham? Eu já dei a dica, né? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Olha como os espíritos eles são diretos, né? Com poucos se esforçam. Considerações finais. Vimos que o sexo não é do espírito, mas é um atributo, né? Unicamente físico. Tem gente que fica brava quando eu falo isso. Não, imagina, é uma energia que... É, sim, só que é do físico. E não sou eu que estou falando, são os espíritos. Vai reclamar com eles. Tá certo? Vai reclamar lá com a questão 200. O que eu posso fazer? Nossa realidade é a espiritual e para lá retornaremos no nosso desencarne. Como eu já falei aqui. Por isso que, inclusive, o corpo vai, né? Vai arrefecendo os instintos. Quantos de nós desencarnaremos presos às paixões físicas? Essa aí é uma grande pergunta. E eu vou ampliar. Quantos de nós desencarnaremos presos a vícios? Presos a sentimentos mal resolvidos? De afetividade mal controlada? Dependências afetivas e por aí. Quantos desencarnarão levando consigo aflições e débitos contraídos por falta de controle sobre os instintos? Se você pega os romances espíritas, vocês vão ver que as histórias elas se entrelaçam nesse aspecto. De traições, depois de outra traição, de perseguições, e aí vai. Tudo motivado pelo instinto. Que é físico, não é espiritual. Quantos reencarnarão com compromissos na área sexual? Aí os compromissos podem ser os mais diversos. Como vimos, é possível sim, com algum esforço, ter controle sobre as paixões físicas. É possível? Sim. Mas como é que eu faço isso? Ora, usando a razão, usando valores, usando moral. Eu não quero para mim, não vou fazer para o outro. Então, não vou trair minha esposa porque eu não quero ser traído. Eu não vou destruir minha família porque eu acho que isso é ruim. Não vou me envolver com outra mulher que também tem sua família porque eu vou destruir duas. Meu Deus, isso é razão.
Nosso corpo físico vem se aprimorando para dar ao espírito melhor controle das ações instintivas. Também tem esse detalhe que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa era você ser comandado há, sei lá, 3 mil, 5 mil, 6 mil anos atrás, onde o cérebro emocional, né, aquela amígdala, ela... A outra é você agora com o cérebro mais desenvolvido. Não tem desculpa. Aqueles que se deixam controlar pelos hormônios denotam uma fraqueza moral e uma certa infantilidade espiritual. Aqui eu resolvi pegar leve, né? Infantilidade espiritual. A chave para a nossa iluminação espiritual está no controle de nós mesmos. Eu quero a chave para mim ir para a luz. Qual é? O instinto? Ou é o controle que eu tenho sobre mim mesmo? Principalmente na capacidade de cada um em aprender a controlar os seus instintos, cultivando padrões espirituais elevados. Vou encerrar com uma frase. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. O que você nega, lhe domina. O que você aceita, lhe transforma. Olha que interessante essa frase do Jung, tá? O que você nega, te domina. Então, se eu negar que eu tenho um instinto, que eu tenho que trabalhar isso, que eu preciso mesmo, eu sou dominado. Se eu aceito, o que eu faço? Eu começo os processos de transformação. Eu começo a sobrepor a minha inteligência sobre o meu instinto. E eu passo a viver no mundo de forma diferente. Então, vou ler de novo a frase. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. O que você nega, lhe domina. O que você aceita, lhe transforma. É isso. Espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento desse tema tão controverso e tão complicado. Obrigado pela atenção de vocês. Temos questões, Milena? Aqui tem questão? Não? Tem questões na internet, Milena? Milena? Não tem. Você estava dormindo durante a palestra? Gente, desculpa. A voz do além que veio aqui. É que eu tenho que ligar o som. Tá bom, meu amor. Vou encerrar aqui. Gente, obrigado pela atenção. Desculpe se em alguns momentos eu fui mais temperado, assim, mas é que eu fico incomodado mesmo. Então, que Jesus possa nos apaziguar, que Ele possa permitir que a gente, na sua paz, na sua energia amorosa, possamos retornar para os nossos lares da melhor forma possível. E que aqueles que estão nos seus lares também estejam bem. Tudo de bom para vocês, tá?